Tudo em paz com vocês? Tudo bem? Amém, glória a Deus, que bênção. Como é bom adorar o Senhor, não é não? Quando você adora o Pai, as preocupações elas são trocadas pela certeza que Ele vive, que Ele está no controle, que Ele está trabalhando, que Ele não desampara um filho. Como é bom, este lugar que a igreja ela é chamada para viver, neste lugar de habitação de Deus. Você não foi chamado para andar dentro de uma religião. Você foi chamado para poder relacionar com o Deus vivo, o Deus que se encontrava com Adão e Eva todos os dias, e diariamente Ele revelava o propósito que estava no coração dele para Adão e Eva viviam de uma maneira espetacular. A palavra Éden, no original, ela significa gozo. Adão e Eva, eles viviam no lugar onde eles tinham prazer de viver. Mas não é o lugar, é o Deus que transforma o lugar. E Deus quer trazer esse Éden. Jesus ensinou os discípulos a orar da seguinte maneira: trazem o Éden para a terra, para que o governo dele venha a ser estabelecido aqui na terra, no meu Éden, para que eu possa viver neste lugar. Esse é o propósito de Deus para nós. Às vezes a gente carrega um fardo pesado porque a gente inventa história. E quando isso acontece, Jesus fala assim: vinde a mim, eu vou trocar esse fardo. Porque o meu, ele é leve e é prazeroso. Olha o Éden aí novamente. Vocês vão ter prazer em caminhar comigo. Vocês vão ter prazer em me servir. Não é pesado, gente, não é pesado. É uma história vitoriosa, que Deus nos chamou para nós fazermos parte. Olha que coisa linda! Você é vitorioso em Cristo Jesus. Deixa eu acertar que isso está meio que antiético. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Vitória o homem pode te dar. Mais do que vitória, só tem um que pode te dar, que é Cristo. E a igreja precisa encontrar este lugar. Tá certo? E nessa manhã eu quero falar, eu coloquei o título dessa mensagem, é Quem eu sou? Ou quem eu sou? Ou quem sou eu? O pronome pessoal não muda o título da mensagem. É uma pergunta. É uma pergunta que eu preciso responder. E se eu não responder essa pergunta, outros irão responder por você ou por mim. Eu preciso entender quem eu sou. Normalmente somos conhecidos por aquilo que temos ou fazemos. Deus nos criou com uma identidade. Olha, meu Deus do céu. Deus nos criou com uma identidade e propósito definidos. Por isso, conhecer quem eu sou vai me levar a entender como eu devo me comportar no reino de Deus. Você tem uma ID, uma identidade que te identifica, não tem? Ali está teu nome, ali está teu endereço. Quando você vai entrar em determinados lugares sem uma identificação, você não consegue entrar. É assim ou não é? No mundo espiritual não é diferente. Você tem uma ID espiritual. Quando Gideão ele tinha recebido uma ID que ele recebeu dos seus pais, da situação, de tudo aquilo que ele estava vivendo, correto? Lembra de Gideão? Quando o anjo se apresenta para ele, ele apresenta uma outra identidade, ele fica confuso. Ele fala assim: essa identidade eu não conheço. E o anjo falou assim: deixa eu falar uma coisa para você, lá no céu, é assim que você é conhecido. Quando o anjo se apresenta para Maria, ele apresenta uma identidade que Maria não entendia. E o anjo fala assim: agraciada. É assim que lá no céu eles te conhecem. Quando o anjo aparece para Daniel, ele fala assim: você é muito amado, Daniel.
E Daniel fala assim, mas eu estou aqui na luta, aqui na peleja do dia a dia. Essa é a tua realidade aqui na terra. Mas no céu existe uma identidade, Daniel, que eu vim aqui falar para você como você é conhecido nos céus. Você sabe, eu sei como eu sou conhecido nos céus. Quando nos céus se fala de marciano, que esse nome vai ser trocado em nome de Jesus. Jesus tem um novo nome para mim. Quando lá no céu se toca no teu nome, como é que o céu te reconhece? Qual é a tua ID celestial? É isso que nós queremos conversar nessa manhã. Porque aqui na terra nós somos conhecidos por aquilo que nós temos ou fazemos. É o doutor, é o médico, é aquilo que é onde ele mora, é o carro que ele dirige. É assim ou não é? É a faculdade que fez, que isso tudo faz parte dessa terra. Mas existe uma ID celestial. Quantos já receberam a ID dos Estados Unidos, que seja um green card, ou se tornaram um cidadão dessa terra? Você já recebeu? Levanta sua mão aí. Amém? É uma ID. Quando as pessoas buscam pelo seu nome, elas vão buscar o quê? A sua ID. Quantos estão no processo de receber essa ID dessa terra? Levante a sua mão. Então você que já recebeu, só tem isso, o resto tudo está na paz? Levante sua mão, quem está no processo para receber. Amém. Em nome de Jesus, eu não sou diferente. Eu recebi já pela graça, né, essa ID dessa terra. E eu não sou diferente, não sou melhor que você. E você também vai receber. Em nome de Jesus. Deus vai te abençoar. Amém? É uma ID celestial. Mas isso não diz quem você é. Isso é somente uma ferramenta que Deus te dá para esse momento. Para quê? Ah, o Caribe que me espera. Não é não? Bahamas. Tudo isso é bom. Sabe, mas é mais que isso. Se eu não sei quem eu sou, o meio irá me transformar no que Ele quer que eu seja. E nesse processo você pode incluir até a igreja. Se dentro da igreja você não sabe quem você é, a igreja pode te transformar naquilo que ela quer que você seja. Quando Jesus se encontra com os discípulos, eles não sabiam quem eles eram. Pedro achava que era um pescador. Não é assim? E Jesus só apresenta para ele uma nova identidade. Tanto é que mudou o nome dele. Aí eu estou embasando minha palavra. Que o meu nome também vai ser mudado. E quando Jesus fala assim, você vai se tornar um pescador de homens. Pedro entendeu? Mas era assim que Jesus via Pedro. Ele precisava passar pelos processos para que ele alcançasse esse lugar no Senhor. Quem eu sou? Quem você é? Quem você é? Muitas vezes a gente acha que eu sou aquilo que eu estou vivendo nesse momento. Você não é aquilo que você está vivendo nesse momento. Você é um filho de Deus. Você passa por processos. Eu passo por processos. Mas para viver o propósito de Deus, eu não posso parar os processos. Para mim viver o propósito de Deus, eu preciso perseverar nos processos, porque são os processos que estão me levando para o propósito de Deus. E tem dias que é sol e outros não são. Tem dias que as notícias não são favoráveis. Tem dias que quando eu recebo a notícia, eu falo, meu Deus do céu, é ou não é? E isso gera um impacto em nós, porque nós sentimos tudo isso. E se eu não sei quem eu sou, automaticamente eu vou tomando a forma daquilo que eu recebo. Se eu estou passando por lutas e eu não sei quem eu sou, eu vou vivendo essa luta e eu acho que eu me tornei um coitadinho na terra e eu vivo em pró de mim mesmo. Por quê? Porque eu ainda não entendi quem eu sou. Eu preciso entender, eu preciso pedir para que Deus me mostre essas coisas. Paulo, ele achava que aquilo que ele estava fazendo estava correto. É ou não é? Antes de encontrar Jesus. Mas no momento que ele encontra Jesus, Jesus dá uma nova identidade para Paulo. E a partir daquele momento, Paulo, ele passou a viver com propósito.
O propósito de Deus. Existe o propósito do homem, esse foi aquele que Gamaliel entregou para Paulo. E existe o propósito de Deus. Esse é o propósito que me interessa, esse é o propósito que eu quero viver. E Deus vai usar o homem muitas vezes para revelar o propósito de Deus. Mas é o propósito que quando passa pelo crivo da palavra, ele sai do outro lado purificado. Não tem a mão do homem trazendo sincretismo religioso. Tá certo? Esse texto, eu nem li o texto base, né? O texto base está em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. O pastor Márcio já pregou aqui, pregou muito bem, sobre Mateus capítulo 5. E eu não quero concorrer, nada disso. Basicamente a gente está falando da mesma coisa. Ele escolheu um caminho, o Senhor está me mostrando um outro caminho, mas a gente vai chegar junto no mesmo local. Ele perguntou para mim, você vai falar sobre Mateus capítulo 5? Eu falei, vou falar sobre aquilo que Deus já tem colocado no meu coração há algum tempo já. Né? E nesse Mateus capítulo 5, o verso 1 e 2, fala assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Papapá, bem-aventurado, papapá, papapá, tudo aquilo que o pastor Márcio já falou. Mas eu quero trazer um outro aspecto dessa palavra, que no capítulo 5, verso 1 e 2, ele apresenta. Tá certo? E para a gente poder entender esse texto base, a gente tem que voltar um pouquinho, dar um passo para trás, entender o contexto que antecede esse texto para a gente poder seguir em frente. Lembra aquela história que você tem que retroceder um pouco para pegar impulso para depois avançar? Então é justamente isso que eu quero fazer. Para mim poder entender esse contexto, eu preciso entender o que antecede esse contexto para a gente poder aplicá-lo. Mateus capítulo 4, verso 23, fala assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o quê? O evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos ou epiléticos e paralíticos. E ele os curou. Verso 25. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Depois da prisão de João Batista, que isso está em o que eu falei a semana passada, Mateus capítulo 4, Jesus começou a ensinar o que Jesus começou a ensinar? O que nós falamos a semana passada? Alguém lembra, não? Pode fazer um Google aí, não tem problema não. O que nós falamos a semana passada? Mateus capítulo 3, a mensagem não muda. João Batista chegou pregando o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aí. Jesus começou o ministério dele falando sobre o quê? Arrependei-vos, porque o reino está aí. Então o arrependimento é a chave que abre o reino de Deus. E quando eu falo de arrependimento, o arrependimento anda com fé. Fé produz arrependimento. Arrependimento produz fé. E tudo isso é obra da graça de Deus. Tá certo? Logo em seguida, os discípulos foram chamados. Jesus começa a chamar os discípulos, que se tornaram as colunas da igreja. Primeiro Pedro e André, os dois irmãos, e depois João e Tiago. Pedro e João se tornaram duas colunas da igreja. Tá certo? E Jesus, compadecido das multidões, na sequência, Jesus, compadecido das multidões, passa a curar e libertar a muitos. Como consequência, sua fama se espalhava por todos os lugares. Agora Jesus está diante de duas plateias. Quais são as duas plateias? Multidões e os discípulos. Só que existe uma diferença entre a multidão e o discípulo. E eu quero falar isso comigo e com você. Eu quero, desde cara, dizer que eu faço parte da multidão. Qual que é a multidão? É a grande congregação. Aqui nós estamos como multidão, dentro da nossa realidade, tá certo? Mas eu não posso ficar só na multidão.
Existe um outro processo que tem que acontecer. Eu começo entre a multidão. A multidão tem necessidades? Muitas, né? Então, os que tinham necessidades, todos os que passavam por essa situação, buscavam a quem? A Jesus. E essa era a multidão. Mas o problema que eu preciso entender, e o cuidado que eu preciso ter, é para que eu não me torne superficial no meio da multidão. A palavra de Deus precisa penetrar, perfurar a superficialidade do nosso coração, encontrar um espaço favorável para crescer. Na parábola do semeador, os três primeiros solos, eles eram o quê? Superficiais. E por isso não chegou até a produção. Mateus capítulo 13, verso 19. A todos os que ouvem, você tem essa palavra ouvem sublinhada no boletim? O Orlando, acho que ele entregou o boletim? Todos estão com o boletim? Ele levantou o boletim e eu fui embora aqui. Passei o sinal vermelho e fui embora. Todos estão com o boletim? Não. Tem alguém que não tem o boletim? Levante sua mão. Todos têm, pensam. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. O que acontece? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A palavra tem poder? A palavra tem todo o poder. Todo o poder. Então, o problema está na palavra? Não está na palavra. O problema está onde? No solo. Se o solo for superficial, nenhum agricultor planta em solo superficial. Ele primeiro mexe a terra. Ele trabalha com a terra. Mas Jesus ele é tão bom que ele semeia em qualquer solo. O agricultor ele sabe que para plantar ele precisa preparar a terra. E o solo bom, ele é fruto do trabalho, daquilo que aconteceu e que ele permitiu ser trabalhado. Eu sou resultado do trabalho que eu permiti acontecer na minha vida ou não. Se eu não permitir ser trabalhado, o que vai acontecer? O meu solo vai se tornar superficial. Eu não consigo ouvir, eu não consigo guardar, e como consequência eu não dou frutos. Esse é o projeto de Deus? Mas o meu projeto é qual? Ouvir, guardar e depender de Deus para dar frutos. Em qual estação? Na estação que Deus determinar. Então eu preciso ter um cuidado com a superficialidade. Eu sou superficial em alguns assuntos. O que é uma pessoa superficial? É alguém que não consegue desenvolver, não consegue aprofundar alguns assuntos. Sou uma pessoa prática. Aquilo que eu entendo que eu preciso, eu me aprofundo. Outras coisas que eu entendo, não estou falando que está certo ou está errado, mas que eu entendo que eu não preciso, eu sou superficial nessas coisas. Então, o cuidado que eu preciso ter é de não transferir isso para o reino de Deus. Porque quando eu sou superficial, o próximo passo é a falta de compromisso. Quando há superficialidade, eu me torno uma pessoa sem compromisso. A falta de compromisso é um comportamento que faz... a falta de compromisso é um comportamento de quem faz parte do meio, mas deixa claro que não quer se envolver de maneira mais séria. O problema é que essa atitude em ação, ela se torna parte do teu caráter. E você vai multiplicando isso daí. Lucas capítulo 9, verso 62. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado
e olha para trás é apto para o reino? É interessante que essas palavras são palavras de quem? Eu estou lendo aqui, Lucas capítulo 9, 62. É isso mesmo. Lucas não foi um discípulo de Jesus, mas ele se baseou nos outros evangelhos para poder escrever o próprio evangelho dele. Se você for para Mateus, você vai encontrar essa referência em Mateus. Tá certo? Alguém que olha para trás, depois de ter posto a mão no arado, é apontado por Jesus como alguém inconstante com as coisas do reino dos céus. A bênção na constância. A falta de compromisso limita o crescimento de qualquer pessoa, podendo levar até ao esfriamento espiritual. Você vai ver que é um efeito dominó. Eu me torno alguém superficial, eu perco a intensidade, eu começo a fazer as coisas sem compromisso, tá certo? E logo em seguida disso, eu passo a buscar as coisas por interesse pessoal. Então, quando eu preciso alguma coisa de Jesus, eu me junto à multidão. Porque eu sei que onde Jesus está, tem multiplicação de pão, tem sinais, tem prodígios e tem maravilhas. Tá certo? Mas só que existe um problema. A multiplicação de pão não transforma a minha vida. Ela supre a minha vida, é diferente. Deus, além de te suprir, Ele quer transformar a sua vida e te dar vida plena. Eu preciso ser suprido, porque Jesus é bom. E quando eu chego no meio da multidão e eu clamo pela misericórdia de Jesus, Ele vem ao meu encontro. It's okay, é isso mesmo. Quantas vezes eu chego até Jesus clamando para que eu possa ser suprido pelo favor de Jesus? Ele faz isso? Ele faz isso. Mas depois dele ter suprido a minha necessidade, ele quer fazer algo mais. Todos nós temos necessidades e buscamos o Senhor porque sabemos que Ele pode supri-las. Você serve um Deus que é todo poderoso. Não há limites para Deus. Porém, o interesse pessoal está ligado ao egoísmo. Interesse pessoal está ligado ao quê? Egoísmo. Naturalmente, o homem tem o eu no centro. Tem o eu dentro dele, que tudo tem que girar em torno do quê? Da minha vida, da minha zona de conforto. Não é assim? E hoje é fantástico. Você quer comprar um tênis, você dá um clique e no outro dia está o tênis na sua. Se gostou, gostou. Se não gostou, devolve. E aquele, né? Tudo gira em torno. Tudo está preparado para poder te levar a uma zona de conforto. E o reino prepara tudo para te tirar da zona de conforto. É uma luta grande, gente amada. Ou não é? Então a mídia te ensina assim: seja feliz, tudo que você precisar você resolve num clique e vamos para frente, e você merece ser feliz, você merece ter o melhor carro, você merece ter a melhor casa, isso tudo alimenta muito o teu eu, alimenta muito o teu egoísmo, porque são os últimos tempos, o egoísmo vai estar pulverizado para todo canto, e o homem se torna egoísta. Por quê? Porque ele quer o bem, porque ele ama a si mesmo. Essa é a essência do egoísmo. Você vê que o amor ele só é transferido, né? Quando você tira o amor do pai, você passa a se amar a si mesmo, né? E esse é um cuidado que eu preciso ter, porque eu, Marciano, eu sou egoísta. Sabia não? Ninguém sabia? Eu sou egoísta. A minha natureza é o egoísmo. Mas eu preciso sair da multidão e me encontrar com Jesus para que Ele possa matar o meu egoísmo, para que o meu eu saia de cena, para que Jesus possa ser a razão da minha vida. Queridos, se eu parar a mensagem aqui, eu creio que você já entendeu o resto que a gente vai falar. Você quer ser feliz? Saia de cena e coloque Jesus no centro da tua vida. Tire a dor de cena. Tire aquilo que muitas vezes está te paralisando. Tire isso de cena e coloque Jesus no centro da tua vida e você vai ver o que vai acontecer.
É isso que eu preciso entender. Jesus conta uma parábola de 10 leprosos, onde os 10 leprosos se introduziram à multidão e começaram a clamar: Jesus, tem misericórdia da nossa vida, você pode nos limpar. E o que Jesus fez com os 10? Limpou. Jesus não perguntou se eles faziam parte de qual GE, quem era o discipulador, se eles estavam frequentando a igreja. Não perguntou nada disso. Jesus falou: o que vocês querem? Nós queremos ser curados e você é poderoso para fazer isso. Sejam limpos. É isso que Deus quer fazer conosco, Ele quer nos limpar. Mas não é só nos limpar. Depois que Ele nos limpa, Ele quer nos dar propósito, porque Ele nos limpou. E a Bíblia fala que um deles voltou. E esse era samaritano. E Jesus fala assim: e os outros 9? Não sei, talvez os outros 9, o interesse pessoal foi resolvido, agora ele segue a vida. Quantos oraram para que estavam numa situação de saúde complicada? Até risco de morte tinha envolvido. E oraram e clamaram e Deus deu vida. Deus curou de enfermidade, Deus curou de câncer, Deus curou de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu conheço gente. A questão não é Deus curar o câncer, a questão não é Deus fazer esse milagre que é maravilhoso. A questão é, depois que Ele resolveu o meu problema, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a praticar a mesma vida que eu vivia antes? Você acha que tem um pouco de interesse pessoal nisso? Mas entenda, isso é uma decisão que você vai fazer. Jesus te cura. A cura é para todos, a libertação é para todos. O que você vai fazer depois dessa cura, o que você vai fazer depois daquilo que Deus te entregou, essa é uma decisão sua, querido. Eu posso ser curado e fazer parte da multidão. Ou eu posso ser curado e dar um passo para o lado e falar assim: eu vou frequentar a multidão, mas a partir de hoje eu quero servir o meu Senhor. Eu quero viver para Ele. Eu quero ser transformado e quero poder ajudar a outros a encontrarem esse verdadeiro caminho. Quem eu sou? Quem eu sou? Se você não souber quem você é, o meio vai dizer o que você deve fazer. E de maneira prática, deixa eu ler primeiro Lucas, eu já parafraseei, mas eu quero ler, Lucas 17:15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não era 10 os que foram curados? E Jesus, ele é detalhista, sabe? Ele conta, ele colocou no caderninho dele: aqui na multidão 10 leprosos foram curados. E ele conhece o nome dos 10. Ele sabe, ele está tudo registrado, está registradinho. Ele fala assim: aqui, segundo o meu Datafolha, foram 10. Já isso aí, tá. Esquece. É bom que dá para editar. Segundo a contabilidade dos céus, foram 10. E na minha aula de matemática lá em Jerusalém, para dar 10 é 9 mais 1. Aqui só tem 1, cadê os outros 9? Então, é isso que eu preciso entender. O teu Senhor te conhece pelo nome. Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece se você está perseverando ou se você já desistiu de algumas coisas. Ele conhece, quando Ele te criou, qual foi o propósito que Ele te criou. Ele sabe se você está andando nesse propósito ou se você criou outros propósitos. Ele sabe. Essa resposta não é para mim. Essa resposta, eu tenho que responder ela também. Mas existe um caminho que Deus quer nos ensinar e que nós queremos trilhar ele, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Para que Deus me criou? Qual que é o motivo de eu estar nos Estados Unidos da América? Deus me trouxe para cá para quê? Existe uma realidade. Uns vieram para tal, outros vieram para aquele outro, tal. Mas todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus. Se eu fizer da minha vida aqui nos Estados Unidos somente uma vida secular, eu não vou encontrar realização, não vou encontrar felicidade nessas coisas. Eu posso viver todas essas coisas aqui, mas dentro de um propósito. Dentro de alguém que sabe aonde quer chegar, que está firmado, passa por lutas, passa por dificuldades, passa por muitas coisas, mas está firmado sobre uma palavra de Cristo e vai seguir em frente. Esse propósito não é para gente impaciente. Vou descer para falar para mim e com você. Esse propósito que Jesus nos chamou para fazer não é para impaciente. Não é. É para aqueles que macrotumeu. Aqueles que aprenderam a esperar no Senhor. Você semeia e rega, só tem um que dá o crescimento. Depois de semear e regar, você tem que esperar para que o crescimento venha. O crescimento vem do alto. Falei domingo passado e vou repetir. O crescimento da igreja não está baseado no dom do pastor. É na multiforme graça e sabedoria de Deus que Deus vai edificando a igreja, que Deus vai trabalhando com a igreja. E eu preciso entender, e o meu primeiro ponto é, o discípulo precisa ter uma identidade, você precisa ter a tua identidade resgatada. Deus quer te dar uma ID hoje. Estou correndo atrás da minha residência, estou correndo atrás da minha situação migratória, corra atrás, e Deus vai te dar em nome de Jesus. Mas existe uma ID celestial, que enquanto você está correndo atrás, Deus quer te dar ela. Para que você siga em frente, fazendo essa obra, vencendo em nome de Cristo. É nesse lugar que nós precisamos entrar. É esse lugar que nós precisamos encontrar. 2 Coríntios 3,18. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando o quê? A glória do Senhor. Somos transformados de quê? De glória em glória. Aonde? Na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O homem foi criado à imagem de Deus. Após o pecado, ele perdeu essa identidade. Em Cristo está sendo restaurada essa nova identidade em nós como discípulos. Jesus revela essa identidade a Pedro. Jesus revela essa nova identidade a Paulo. Jesus revela essa nova identidade aos discípulos. Jesus revela essa nova identidade para Josué. Jesus revela essa nova identidade para Gideão. E Jesus quer revelar essa nova identidade para mim e para você. Mateus capítulo 16, verso 17. Então Jesus afirmou, bem-aventurado, ou Macários, feliz é você. Com quem que ele está falando? Simão, Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram a isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a pedra, contra a Petra. A pedra angular que é Cristo. Pedro é Petrus, uma pequena pedra. Uma pedra que é colocada nessa construção, como eu e você somos. A pedra angular é Cristo. A pedra de esquina é Cristo. O fundamento é Cristo, e nós somos as pequenas pedras que Deus está fazendo essa construção que é a igreja chamada, que ele fala aqui que as portas do inferno não vão prevalecer. Você está sendo edificado sobre Cristo, o teu casamento está sendo edificado sobre Cristo, o que você edifica sobre Cristo não cai. E é isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, você é uma pequena pedra. Eu vou te edificar sobre Petra, sobre a pedra madre, sobre o fundamento que é Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra você, Pedro. Vão tentar fazer várias coisas, Pedro, mas você vai prevalecer. Você vai seguir em frente. E olha o verso 19. Depois que Pedro entende quem é Jesus, né? E Jesus fala quem era Pedro, ele dá uma ID para Pedro, agora ele dá uma credencial. A ID é diferente de credencial, não é não? Todos têm credenciais? A credencial é diferente, olha a credencial. Eu lhe darei o quê?
as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa chave é um sinal de autoridade. Quem tem chave, nem todo mundo entra na minha casa. A chave, ela te dá acesso a lugares privados. E Pedro está falando assim, e Jesus está falando assim, Pedro, eu vou te dar uma credencial do reino dos céus. Você vai ser igreja na terra, e tudo aquilo que você ligar na terra, será ligado nos céus. Aquilo que você desligar na terra, será desligada nos céus. Essa credencial chegou até nós, igreja de Cristo. Nós recebemos isso, essa credencial, para vivermos isso. Mas eu não consigo entender essas coisas se eu não souber o meu ID, quem que eu sou. Porque quando eu passo luta, eu preciso ligar essa luta que eu estou passando aqui na terra, onde? Nos céus. Eu sou um embaixador de Cristo na terra. A minha provisão, o meu socorro, vem dos céus. Eu preciso falar, a embaixada aqui na terra está passando por essa necessidade. E aquilo que nós ligarmos na terra, o problema é que a gente dá pouco trabalho para anjo. Os anjos estão assim, let's go, I'm ready. Nobody ask anything. Nobody ask me anything. I'm ready to do something. The church don't ask me to do anything. A embaixada não pede. E quando pede mal, para gastar pelos seus próprios interesses. Eu tenho muita coisa para investir na igreja, mas a igreja, o investimento que eu transfiro para a igreja precisa ser gastado dentro da própria igreja. Você quer dom, quer unção? Quer ou não quer? Isso é para gastar dentro da própria igreja. Não é para o teu benefício, querido. Não é. É para gastar com a igreja. Aí é pedir o pão do céu. E você acha que Deus vai negar alguma coisa? Esse é o chamado de Deus para nós. Você foi reconciliado para reconciliar outros. 2 Coríntios 5,18, ora, tudo isso provém de onde? Dos céus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Você agora se tornou um pacificador, alguém que encontrou o caminho e pega a pessoa pela mão e fala assim, vem que eu vou te mostrar o caminho, a verdade e a vida. Eu vou te conectar na videira verdadeira. E quando você plugar na videira verdadeira, esse vai dar frutos e frutos e frutos e frutos e frutos e frutos. Esse é o propósito da igreja, esse é o meu propósito, esse é o teu propósito. Eu fui reconciliado. Eu tenho paz com Deus. Quando eu falo Pai, Ele sabe quem é o filho dele. Eu estou conectado. Erro, claro. Mas Ele não leva em conta os meus pecados mais. Porque lá na cruz está escrito Tetelestai, foi perdoado. Já não leva em conta mais aquilo ali. Existe justiça de Deus sobre as nossas vidas. O inimigo não pode mais nos acusar. Ah, mas eu errei. Eu erro diariamente, querido. Senão os anjos vão ter que descer para fazer essa obra. Mas Deus nos chamou para fazermos essa obra. Porque você é um embaixador de Cristo aqui na terra. Você tem essa credencial. Deus te chamou, Deus te capacitou. E falou assim, let's go, let's do it. Existe uma obra, existe uma outra palavra que eu estou preparando. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Existe muita coisa que Deus quer fazer conosco, mas os ceifeiros precisam se levantar. A colheita vai ser de acordo com aqueles que podem trabalhar e colher. Se existe 2 ceifeiros, a colheita vai ser proporcional. Deus não vai te matar para poder fazer uma colheita. Deus quer levantar muitos
ceifeiros, muitos trabalhadores. No meio da luta, no meio da adversidade, Deus te dá, te impulsiona para você seguir em frente no teu chamado. Ele fala, eu sou contigo, não te desamparo, vou te dar forças, vou te dar vitória, vou abrir portas que só eu posso abrir, e no final você vai ver a obra que eu vou fazer na tua vida. Esse é o nosso chamado. Agora que eu fui chamado e fui reconciliado com Deus, para que eu fui reconciliado com Deus? Para eu ter paz quando eu oro, sabe? Coisa boa é orar com Jesus. É importante entender que temos o ministério da reconciliação e não da acusação. Vou descer de novo. Muitas vezes, ao invés de reconciliar eu, Marciano, eu acuso. Eu olho para o Denis e julgo e acuso. Jesus, ele nunca fez isso. O ministério da reconciliação é você conectar essa pessoa a Cristo. Quando você acusa, você conecta, não vou nem falar. Porque já existe um que acusa. E quando o meu coração, ele não está nesse lugar, eu me canso, eu sei lá qual seja a situação, eu falo, eu já avisei, já fui lá, já visitei, já orei, já profetizei e acusei. Dá certo? Não dá certo. Cansa do outro lado e cansa você. Eu tenho o ministério da reconciliação. Eu sou um pacificador. Pacificador. Alguém que cria paz. Jesus foi chamado para criar paz na terra, entre os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre os homens. Por quê? Porque o Messias chegou. Um pacificador. A mulher que foi pega em adultério, eu creio que ela não estava muito preparada para estar diante de Jesus, né? E muita gente estava fazendo outro ministério. Qual que era o outro ministério? A acusação. Só que levaram para o juiz errado. Levaram para o fórum errado. Levaram para o fórum daquele que justifica. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar. Eu creio que as pedras, vamos para o templo, né? Vamos adorar o Senhor no templo, que aqui o culto não está dando certo. Depois de um tempo, Jesus se levanta e fala assim, filha, cadê os acusadores? Não tem ninguém. Nem eu vou te acusar. Eu te justifico, vá em paz. Porém, aconteça algo, não peques mais. Não peques mais. Esse é o nosso chamado. Até a pessoa entender Cristo, até a pessoa entender o reino, toma tempo. Toma tempo. Porque não é só falar, isso tem que esclarecer o teu interior. Você tem que subir que nem Abacuque subiu na torre e ver. Depois que você vê, aí muda tudo. Porque senão a gente fica sendo menino de recado, sabe? Eu por muito tempo fui um menino de recado. Eu falava que eu escutava, mas eu não conseguia ver. Pela misericórdia, Deus tem mostrado um pouquinho. Porque não tem como fazer essa obra se você não vê. Se eu não ver, é um cego guiando outro cego. Jesus, ele quer te esclarecer. Jesus, ele quer me esclarecer. Crystal clear. O que você deve fazer e como você deve fazer. Esse é o teu chamado. Todos vão querer, eu não sei. Mas eu sei o que eu preciso fazer. Se eu não fizer, Deus pode levantar outros. Pedras não, tem Pedro, tem Caleb, tem os meninos que estão aqui, tem John. O John, cara, como eu tenho estado com os jovens nesses últimos dias, nesses últimos encontros, e eu quero ser pastor deles. Eu quero pastorear esses meninos. Porque a gente às vezes fica correndo atrás de gente grande e ninguém quer. Sabe? Eu quero pastorear esses meninos. Quero cuidar deles. Quero amá-los.
Quero ensinar aquilo que eu aprendi do meu mestre. Quero cuidar da próxima geração. E também quero cuidar de vocês. Existe um chamado para nós fazermos. E nós não podemos nos perder no meio desse turbilhão da vida. O discípulo, ele guarda a palavra. O discípulo, ele nasce quando ele recebe com alegria. Ele ouve, ele compreende e ele guarda aquilo no coração dele. E aquilo ali faz dele um homem segundo o coração de Deus. A palavra tem que ser guardada. Queridos, nós, domingo a domingo, nós temos semeado neste lugar. E temos procurado ser fiéis ao reino de Deus. A gente não quer inflar a tua alma. A gente não quer prometer aquilo que a palavra não promete. Nós queremos falar aquilo que transforma. Além de você frequentar a igreja, você precisa se tornar um discípulo de Jesus. Senão, na sequência, eu vou fazer parte da multidão somente. O homem segundo o coração de Deus, ele guarda a palavra no coração. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, não é? Por que Davi é considerado segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus? Porque pelo simples fato que ele guardou a palavra no coração. A palavra é um agente transformador. Ela transforma. Se você se relacionar com a palavra, se você se expor à palavra, ela vai te transformar. Ela vai mudar a sua vida. Ela é poderosa. Ela cria coisas novas. Do nada ela criou a terra. A palavra de Deus, ela precisa habitar no meu coração. Ricamente, você é um discípulo. Jesus fala assim aos judeus que passaram a crer nele: se vocês guardarem a minha palavra e vocês perseverarem nos meus ensinos, vocês se tornarão verdadeiramente meus discípulos. Verso 32 agora. E conhecerão a verdade, e a verdade os transformará, os libertará. A palavra é poderosa. E eu preciso entender isso daí. Eu estava num grupo há 2, 3 semanas atrás e falei o seguinte: se a partir de hoje a Bíblia fosse tirada, nós não tivéssemos acesso mais à palavra de Deus. Houvesse uma perseguição e a partir de hoje, Bíblia nenhuma existisse mais. Você já pensou? A palavra está dentro? A palavra está dentro de você? A palavra está dentro de mim? Porque o discípulo, ele guarda. O discípulo, ele quer aprender para viver aquilo que está sendo ensinado. E a única maneira de eu ser transformado, do meu coração ser transformado, é se eu guardar a palavra de Deus dentro de mim. Queridos, não tem varinha de mágica para essas coisas. Não tem a lâmpada do Aladim que você dá 3 esfregadas e não tem. Isso é um processo gradual e crescente. Quando Davi vai discipular Salomão, os 3 primeiros capítulos de Provérbios, você vai ver Davi falando sobre guarda a palavra. Ata ela em volta do teu pescoço. Ouve o conselho do teu pai. Por que ouve o conselho do pai? Porque o pai era um homem segundo o coração de Deus. E Salomão, isso entrou no coração de Salomão. E você vê Salomão no começo do reinado dele, um homem segundo o coração de Deus, igualzinho o pai dele. Depois ele começou a fazer parte da multidão e se perdeu no meio da multidão. Aí ele ficou superficial, sem compromisso e egoísta. E eu preciso sair da multidão. Eu faço parte da multidão, mas eu preciso sair dela. Eu preciso me encontrar com o Senhor. Eu preciso falar para Ele quais são as minhas necessidades. Eu preciso ter esse encontro com meu Deus. O discípulo precisa ter uma identidade. O discípulo precisa entender o seu chamado. O discípulo precisa guardar a palavra de Deus.
E o discípulo foi chamado para frutificar. No propósito de Deus, a frutificação faz parte da criação de Deus para mim e para você. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para dar frutos. Para cuidar, dominar e frutificar. Multiplicar. Isso tem que estar em nós. Mas eu não consigo multiplicar sozinho. Somente se eu estiver conectado em Cristo. Se eu estiver muito conectado, eu vou multiplicar aquilo que eu estou conectado. É fato. Eu não vou falar porque está dando ideia. Não. Aonde eu estou conectado é aquilo que eu vou multiplicar. É a minha fonte. Vai ser natural isso daí. Se eu estiver conectado em Cristo, eu vou multiplicar Cristo. Amém? E o verso... E o último ponto é que eu falei, o discípulo foi chamado a frutificar. No plano de Deus, o homem foi criado para frutificar. Gênesis 1:27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Frutificar é dar fruto. Fala frutificar. É dar fruto. Uma árvore, ela não se alimenta dos próprios frutos. Uma árvore, ela produz para alimentar outros. Você foi chamado para frutificar para quê? Para poder alimentar outros. Ser frutífero, mostrar-se com frutos. Gênesis 49:22. José é um ramo frutífero. Jacó quase indo para o céu. Ele chama os filhos e mas quando ele chega em José, ele começa, depois leia Gênesis capítulo 49 em casa. Mas quando ele chega em José, ele começa a falar um negócio diferente. Você vai ver, ele muda o contexto de tudo. Ele fala assim, José é um ramo frutífero. José deu fruto quando os irmãos traíram ele. José deu fruto na cova. Na cova não, lá no poço. José deu fruto na casa de Potifar. José deu fruto na cadeia. Olha só. É um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. O limite do muro, o frutífero, ele ultrapassa o limite. Ele passa por cima. Porque é o fruto pelo qual nós somos chamados a caminhar nele, a produzir. O ramo produz o mesmo fruto da videira que está enxertado nela. O discípulo somente consegue produzir se estiver unido a Cristo. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós estamos enxertados em Cristo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Os meninos do louvor, por favor, venham para cá. Conclusão. Vamos ler a conclusão juntos? Podemos não? 1, 2, 3, leia, por favor. Você entendeu? Tem problema de eu buscar Cristo? Nenhuma. Eu devo buscar Cristo. Mas depois de buscar Cristo, eu devo encontrar em Cristo o propósito pelo qual Ele me chamou. João 6,68. Olha Pedro. Pedro agora mudou o speech dele, não mudou? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida. O pescador encontrou o propósito de se tornar um pescador de homens ou não encontrou? Encontrou ou não encontrou?
encontrou. Eu também preciso encontrar esse lugar. Eu também preciso encontrar essa estação que Deus me leva a passar por cada momento, mas que eu tenha plena convicção. Plena convicção. Plena convicção. Se acontecesse uma perseguição na igreja, você se manteria na igreja? Olha para mim um minuto, por favor. Se acontecesse uma perseguição com a igreja, eu me manteria na igreja? Essa é uma resposta que só você pode dar e só eu posso dar. O discípulo, ele permanece. Porque ele já não vive mais. E a vida que ele recebeu, o crédito que ele recebeu para viver aqui nessa terra, ele vive para o Senhor. Para o Senhor. É aí onde eu vou ter a vida boa, perfeita e agradável. A vida plena começa aqui na terra. A plenitude já começou. A eternidade já começou. Quando chegar no céu, você é feliz. Querido, lá no céu você vai ter um corpo glorificado. O desafio é ser feliz aqui. É vencer as lutas, as batalhas aqui. É ter as limitações e falar assim: essa limitação não vai me paralisar. O meu Deus me dará forças para seguir em frente. Esse é o nosso desafio. Falar do amor de Deus para Cristo. Falar do amor de Deus para outras pessoas. Você recebeu o ministério da reconciliação. Fale do amor de Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fale do amor de Cristo. Senão a gente vai ficar fazendo culto aqui para essa quantidade de pessoas. O ministério da reconciliação já está sobre nós. Fala assim: vou te conectar na videira verdadeira. Eu fui conectado pela graça. Agora eu vou conectar a sua vida também. Vou conectar o teu casamento. Vou conectar a tua vida, a tua casa, naquele que todas as coisas Ele pode. Aí filho, aí não tem limites para aquilo que Deus pode fazer. Quem eu sou? Quem eu sou? Qual que é a minha ID espiritual? Que Deus me chamou para fazer. Existem igrejas grandes que quando só Jesus pode falar isso, quando você olha para a igreja, eu não sei a quantidade de discípulos. Jesus não nos chamou para fazer templos grandes. Jesus nos chamou para fazermos discípulos. E existem igrejas menores que quando Jesus olha para ela é grande. Deus pode multiplicar e vai multiplicar. O reino é maravilhoso, não tem limites, se nós fizermos a coisa correta. Não é tentar alcançar o resultado grande fazendo as coisas de qualquer maneira. Não pode, não dá certo. O bem-aventurado é o humilde de coração, porque eles verão a Deus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque entendem que tudo pertence a Deus. Os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os que agem com misericórdia, porque também receberão misericórdia. Os que são perseguidos por causa do Evangelho, mas têm o favor do Pai, seguirão em frente. Esses são os bem-aventurados. Essa é a igreja linda que Deus quer levantar. Você é um Macários, um homem feliz, alguém bem-aventurado. Mas é preciso entrar por essa avenida.
por essa porta. Ela não é grande, ela não é muito larga. Ela é uma porta estreita. Mas do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Você entende isso? E a gente não pode negociar essas coisas. A gente não pode abrir mão desse evangelho que tem tocado no nosso coração. Amém? Vamos orar?